sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Quinta. Eu sou o Rodrigo Deguzan. Eu sou o Ale Bernardes, estamos aqui para introduzir na vida de vocês um papo muito legal para libertar as nossas mentes. Porque o nosso objetivo aqui é a nossa felicidade e a sua felicidade é trocar umas ideias no Papo de Quinta. Exatamente. Bom, sem mais delongas, é um papo franco, um papo aberto. A gente preparou tudo com muito carinho para vocês. Todas as quintas-feiras, uma fatia nova desse bolo, para que vocês aproveitem junto com a gente, discuta papos inteligentes, papos divertidos e que vão com certeza agregar na sua vida, como vai agregar na nossa. Papos de superação, vamos trazer entrevistados maravilhosos, gente pra frente, um papo cabeça e, acima de tudo, divertido. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer encarecidamente aos nossos amigos que acreditaram na gente, confiaram e que estão na expectativa que a gente também está de trazer um programa maravilhoso para vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos amigos que contribuíram para a construção desse canal, ao Douglas da Ideal. Douglas, um forte abraço. Beijão no coração, Douglas. O Denis da Explanos, que contribuiu com equipamento de grande valia, muito importante para nós. E o Rodrigo e o Rafa da Helênica, que fizeram num preço super bacana as nossas camisas. Galera, muito obrigado e desde já, um forte abraço. Primeiro programa, a gente sabe, fica um pouco engessado, fica um pouquinho quadrado, mas os próximos vão saindo assim, maravilhosamente bem. A gente tinha preparado um discurso, né, Ale? Uma coisa bem maior, mas assim, como disse, primeiro episódio a gente vai fazendo a nossa moda e ao pouco a gente vai implementando todo o conteúdo. E como que a gente não é político, a gente não vai ficar aqui contando história nem contando mentira pra ninguém. Ó, essa água aqui, cara, ela me lembrou uma coisa muito interessante, Rodrigo. Ó, ela tá deliciosa essa água aqui, ó. Você sabe por que a água foi presa, meu jovem? Por quê? Porque ela matou a sede. Muito bem. Bom, o negócio é o seguinte. Esse primeiro episódio aqui, a gente usou como tema a infância do passado e a de hoje. O que mudou e a gente vai discutir aqui. A gente recebeu alguns e-mails ao longo da semana, uma galera que mandou pra gente. Vou passar rapidamente para vocês aqui as nossas redes sociais, para que você já entre, já siga, compartilhe e curta o nosso canal. O Instagram, o Face, o YouTube, o TikTok é tudo muito fácil. É @papo.quinta e aí você vai poder seguir. Se você já segue, obrigado. Se você não segue, você passa a seguir o nosso canal, curte e compartilha, porque todas as quintas-feiras estaremos aqui trazendo conteúdo novo para vocês. Bom, o e-mail é o papo.quinta, pode ser @gmail.com. Foi aberta uma janela na semana passada. Algumas pessoas mandaram e-mails pra gente fazendo perguntas a respeito do tema que a gente vai falar no decorrer do programa. Bom, Ale, sem mais delongas, vamos lá. E eu gostaria de saber de você, meu querido, por ser mais velho, como que era a infância do passado e a de hoje? O que você tem pra me dizer? Meu querido Rodrigo, cara, a minha infância, velho, olha, ela foi uma infância, assim, muito divertida, muito especial. Eu tive muitos amigos, cara. Era colecionador de pipa, carrinho de rolemã, bicicleta, jogava burguinha, jogava futebol o dia inteiro. Chegava em casa com o pezão preto. Minha mãe, vai tomar banho? Eu não vou. Eu não vou porque o meu pé tá limpo, mãe. E sujo. Sujo. Era um poike. Um poike de 1976. Peão, figurinha. Figurinha, bolinha tudo. De gude. Os homens brincavam assim, as meninas brincavam de colecionar papel de carta, elas brincavam de bambolê e a gente lá, molecadinha, dava uma zoada, né? Aquele negócio de estar em casa e vir chamar, ô Ale, no portão. Puta, cara, não tinha telefone, não tinha rede social. Certo. Então eu ia lá, ô Luciano, ô Marcos, ô Denis. Aí a mãe falava, ele tá na escola, depois ele chega, ou ele foi no médico. Tá bom, fala pra ele que eu tô no campinho. Já tava lá com a bola esperando pra gente bater aquele futebol. Era bem diferente de hoje. Porque se você for ver hoje, Rodrigão, a molecada hoje, cada um brinca num cômodo com um computador ou com um celular. Ficou uma coisa assim muito digital. Né? Eu acho que isso daí é errado, porque criança não precisa disso. Perdeu-se o contato. Perdeu-se. Criança tem que brincar com outras crianças, se divertir, movimentar o corpo. Acho que é bem saudável para a mente. Não que não tenha que ter alguma tecnologia, mas é muita tecnologia. Né? A criança precisa mesmo de atividade. Atividade com outras crianças. Esse é o meu ponto de vista. Eu percebo, Ale, que a interação das crianças não existe mais, porque agora é tudo muito digital, o smartphone.
meio que distanciou a molecada Sim. da rua saudável, que é a rua da nossa época. Qual que é meu melhor amigo hoje? O meu smartphone. É. Porra, o meu laptop. Não, não é. O meu melhor amigo era o Luciano, era o Marcos, era o Denis. Porra. Eu também tive Meus grandes irmãos, amigos. porra, era outras ideias. A gente brincava de tudo, menos de tecnologia. Era um videogame ou outro. De vez em quando. De né? vez em nunca, porque poucos tinham, né? A maioria era duro, não tinha. Pô, era pouco tocar a de campainha do vizinho e sair correndo pra ver o vizinho bravo. videogame. Entendi. Essa era uma das brincadeiras. Olha aí, me fala uma coisa. Você acha que essa interação, essa integração dos smartphones agora, né? Que tiraram as crianças dessa rua, quando eu falo da rua saudável, que é a da nossa época. Até onde você acha que isso é positivo? Entendeu? Você acha que os pais hoje eles tomaram essa medida de colocar a criança, prefere a criança atrás de um smartphone do que a rua com as outras crianças, mas por que você acha, Ale? Então, qual o motivo? Rodrigo, veja bem, cara, o mundo sempre foi um lugar perigoso. Diz, segurança é o meu lar. Ok, mas a maldade que hoje em dia você vê nas pessoas, você encontra até dentro da tecnologia, até ensina. Hoje você clicar aí em algumas coisas aí na internet, ensina até a fazer uma bomba. Né? É positivo para a criança, mas no futuro, quando sair da adolescência. Porque, poxa, eu vou executar um trabalho de faculdade. Agora, uma criança, cara, eu vou ficar clicando ali. Ou vamos jogar uma bola? Não, porque eu tô matando 3 aqui num joguinho perigoso aqui que a internet me oferece. Então não tem nada a ver. A infância da antiga era brincar, se reunir, aqueles amigos, aquela criançada, ou na rua, ou numa esquina, ou num campo de futebol, ou num parque. Vamos empinar um pipa, vamos colocar 2 pedras na rua para fazer um golzinho, divide, escolhe quem é e vamos brincar, ou vamos jogar um peão, ou vamos brincar um mãe da mula. Hoje não. Pega um esconde-esconde. Porra, cara, era ótimo, polícia ladrão, era outras ideias. Hoje, essa coisa tecnológica deixou a criança toda limpa dentro de casa, então talvez ela via outra só de shorts com o pé preto. Ih, nada a ver, vai sujar, que minha mãe mandou deixar limpo. Transforma a criança igual aquele desenho do Riquinho. Sim. Lembra? Pô, eu só vou brincar com tudo que é tecnológico. Não. O verdadeiro sacado, o lance de você ser criança é brincar, se ralar. Às vezes até xingar o outro de maneira positiva, só não xinga a mãe, porque xingou a mãe é condenado à morte. É um problema. Pelo menos na minha época, na minha infância, xingar a mãe era o maior crime. Aí era treta, era pau, ia tomar um cacete. E eu vou falar uma coisa pra você, já entrando nesse assunto, muito engraçado, eu sofria muito quando pequeno, porque é o seguinte, a gente sempre tinha esse lance de zoar com a mãe, né? Zoar a mãe era o auge. Quando a gente perdia a linha, um zoando o outro, a gente já botava a mãe no meio. E eu tinha um problema ali. Eu era aquele que sofria porque eu tinha a mãe gostosa. Então, velho, eu tava zoando, eu tava no auge da zoação, e aí zoando a mãe e tal, e falava, e sua mãe, aquela gostosa? Aí me quebrava as pernas. Por isso que eu dava de presente pra minha mãe na cabeça, era um pano de prato, dava pra minha mãe. Mãe, ficou linda com esse pano de prato na cabeça. E era treta fudida, porque era o seguinte, falou da mãe, mano, o bicho pegava, né? Infelizmente, até hoje, mas pensa você como criança, você não tem um discernimento, né? Aí chega lá, porra, sua mãe, vamos comer um bolo lá na tua casa pra mim ver tua mãe? Ó, pra você quero mamar na mãe. Pra você ter uma ideia, a minha mãe, um beijo grande pra você, te amo demais, a senhora é tudo pra mim. Eu tenho uma história que era o seguinte, teve um dia que eu recebi uns amigos em casa no quintal, e a gente lá batendo papo, não nem bebia ainda, se bebia era, né, não acho que não. Era que suco. E eu sei que foi passando as horas ali, e aí daqui a pouco a minha mãe deu aquele grito, Rodrigo! Aí eu fui lá, o que foi? Ó, já deu, hein? Vamos embora, cada um para suas casas. Não, mãe, só mais um. Não, vamos embora. Aí passou mais uma meia hora, ela, Rodrigo, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, já vai. Daqui a pouco, mano, ela me chamou. Aí os amigos todos no quintal, eu entrei na cozinha, ela tava com um penual, ela chegou e falou, ó, ou vocês vão embora, aí ela abriu, só de calcinha de ou eu vou lá fora. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, vai todo mundo para suas casas, sai fora,
E se eu tivesse brincando ali, eu ia falar, não, eu não vou agora não. Agora eu vou ficar aqui um pouco. E é foda. Então, assim, naquela época era isso. O que eu percebi, Ale, é que as crianças naquela época, eles faziam o quê? Eles brincavam na rua, a imunidade era outra, a pegada era outra. Nenhuma. As crianças sabiam se defender. Era mais atividade. Elas sabiam se defender. Pô, hoje você não vê uma criança ralada, você não vê um dedão, a tampa do dedão fudida. É um boneco. As crianças tudo langão, não sabe o que faz. E eu vou falar uma coisa pra você, isso pra mim, na minha opinião, é ruim. Porque é responsabilidade dos pais de hoje tentar incutir nas crianças a infância do passado. Sim. A nossa infância, pra mim, foi a infância de ouro. E, porra, é um pai e uma mãe que também teve uma infância. Talvez não foi uma infância melhor do que a gente teve, mas teve. E por que introduzir isso no filho? Talvez seja por causa de um certo modismo que tem aí. Todo mundo quer ter tudo. Ninguém quer ter a simplicidade das coisas. Né? Eu vejo mais ou menos por aí. Né? O maior luxo que a gente tinha era ter 1 milhão de amigos. Com certeza. Hoje o luxo é ter um tênis de marca, é ter um laptop, e era celular aquele negócio, da moda. Porra. Se um tinha alguma coisa, dividia com o outro. Exatamente. E pouco uma coisa que eu percebo, Ale, é que hoje poucas crianças sabem dividir. Entendeu? Sim. Fica naquele mundo. Eu acho que é importante a criança ser incluída no mundo digital, né? O mundo do celular, mas eu acho que tem o momento certo para isso. Sim. Eu acho que precocemente isso é nocivo, perigoso. Com a gente certeza. viu uma coisa que, não sei se você percebe, mas a infância do passado, nós não víamos tantas atrocidades, né? Com crianças, as crianças fazendo tantas coisas, não só aqui no Brasil, mas fora, você vê muita coisa também, né? Crianças fazendo com armas e, enfim, teve aquele programa Baleia Azul, que a criança tinha Meu Deus tarefas a fazer, e tarefas assim, muito perigosas. Que falta de responsabilidade, né? Porque se a gente for definir uma criança, vamos lá, o que a criança quer? Brincar. Ela quer se divertir. Ela quer viver num mundo de sonhos. Você lembra do Fantástico Mundo de Bob? Falava uma coisa pro Bob, ele entendia totalmente errado. Sonhava, viajava. Tinham filmes que mexiam com a cabeça da criança de maneira com que ela pudesse sonhar. Poxa, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Hoje não, cara. Hoje tudo baseado com violência. É joguinho pro cara montar lá uma mansão. Ou pra ele atirar no policial ou atropelar as pessoas. Eu tava vendo esses dias aí uma mãe que foi numa escola aí discutir com a professora, porque a professora foi olhar o que o menino tava vendo no celular. O menino tava com um joguinho de matar e atropelar as pessoas na rua. Bater no carro da polícia, ganhava uns bônus. Porra, o que é isso aí? Tá mudando os valores, cara. O que eu acho, Ali, que eu percebo, né, é que, assim, com a introdução do smartphone, do celular, as crianças perderam um limite, né? A gente já percebe nos dias de hoje o modo como a criança fala com os pais, né? Eu acredito que foi instruído esse negócio de que com o celular eu suborno a criança, eu faço um suborno, Sim. Ela fica ali e ela tá controlada. A mãe fala um não, a criança grita... Já esperneia. Entrega logo pra ela parar de gritar. Você e não entendeu? é por E aí, não é. né? Deixa gritar. Antigamente era o seguinte, dependendo do que você falava, a mãe falava era assim, sim, não, não. Sim. Entendeu? E hoje não. Eu sou completamente a favor do corretivo dos pais, tem que corrigir, entendeu? Eu conhecia... Não matando pode corrigir. Lógico, eu conhecia a minha mãe, a minha avó do jeito de olhar. Sim. Quantas vezes ia no mercado pedir uma coisa, não tem, insistia, ela falava, ó, em casa a gente conversa. Pata de galinha não mata Não pintinho. mata pinto. Corretivo de pai e mãe não mata. pinto. A rua até leva, né? Eu lembro que minha mãe estava cozinhando, ela falou, você já viu uma panela voadora? E falar de panela, Rodrigo, qual que é a diferença entre o pinico e a panela, meu amigo? Qual que é a diferença? Você não sabe? Não sei. Pô, então nunca me convide pra almoçar na tua casa. Pô, porque se for... Caralho, mano, peraí! Parou! Ô, poiquinho atrapalhado. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Essa é a pegada. Ale, vou te falar uma coisa. Deixa eu só te repassar aqui. A gente recebeu algumas perguntas vindas de e-mail, tá? E é uma galera que mandou pra gente. E a gente vai começar aqui o nosso papo. A gente tem algumas perguntas aqui dentro da caixa específicas que a gente trabalhou essas perguntas pra gente poder debater. Vem pra cima. Mas é o seguinte, ó, a Roseli Silva de Suzano, ela mandou pra gente assim, ó, qual a primeira lembrança de infância que vem à sua mente? Querido, a primeira que vem na minha mente, cara, no momento aqui, era uma coleção de pipa, cara, que eu tinha. Porque naquele tempo eu não comprava o pipa, né?
A gente fazia. Minha mãe comprava um bambu por semana, porque comprava o bambu novo, eu já cortava ele, fazia vareta, aí ia na vendinha da esquina, comprava o papel de seda, né? Seda. Para fazer O pipa. Calma, gente, que nós vamos chegar lá. Hoje é sobre a infância. Tá? Aí, e fazia o pipa, tal, chamava um meu amigo, grande amigo Marcos, um beijo, o filho da dona Ana, um beijo no seu coração, que ele já fazem anos que a gente não se vê. Tenho muita saudade de você, porque você foi um amigo especial que eu tive na vida, cara. A gente fazia os nossos pipas e a gente tinha uma interação muito legal. O Denis, também o Luciano, um grande beijo no coração de vocês. E a gente tinha aquela coleção de pipas, era o que eu mais gostava de fazer, cara. E o segundo era futebol. Jogar futebol pra mim era tudo. Na época eu lembro que a gente fazia aquele paro ímpar. Quem vai pro gol primeiro? Tá? Às vezes quando eu ia pro gol eu queria ser o goleiro Carlos. Chutava no gol, Carlos defende, que era o goleiro da seleção de 86, né? Eu já tava com 10 anos, já tinha um discernimento, já sabia mais ou menos o que eu queria, né? Eu já não era tão juca-bala, né? Como até os 8, 9, porque pensa a gente com 8, 9 anos. Hoje um menino de 8 anos, até eu vou falar da filha da minha sobrinha, não vou dar um nome, vou falar a minha querida. Essa minha querida, aí 5 anos, ela falou pra mim, tio Ale, eu quero um doce. Aí eu falei, calma que você não jantou ainda, olha pra você ver como tá a criança de hoje. Eu não vou te dar o doce agora. Ela falou, você não vai me dar o doce agora? Eu falei, não. Aí eu vi que tinha um botão diferente na parede da minha casa. Eu falei, o que é isso, Lola? Ela aperta, tio Ale. Quando eu apertei, caiu uma rede em cima de mim, com um monte de escorpião, ela com 2 lápis de cor. Me dá o doce agora, senão te frito o frango. Porra, dei a caixa de doce. Tá mais ou menos assim. A criançada é isso, tá cara. Tá desse jeito, cara. A minha brincadeira, a minha primeira lembrança, cara, que eu tenho da infância, da minha doce infância, é a casa da minha avó, onde ali eu era feliz, era uma casa muito simples, mas, os meus amigos, inclusive, um abraço aí ao Hilário, o Vitinho, o Rodrigo... cara, uma galera, pessoas assim maravilhosas que frequentavam, que a gente sempre tava junto, Batatinha, Luizinho, o Leno, o Bruno, o Vinícius, o Pedro, enfim, era uma galera. Então eu lembro muito da rua da casa da minha avó, ali era taco, era arreio, mãe da mula. Mãe da mula, esconde, polícia, molecada ladrão. não sabe o que é isso. Não sabe. Até hoje vamos dizer que brinque, mas às vezes brinca porque o pai e a mãe dão uma forçada ou lembra. Que nem quando você ia pro interior, toda a família da minha mãe é mineira, né? Então, e o meu pai também tinha uns amigos lá em Minas. Eu lembro quando a gente ia pra lá, brincava, subíamos em árvores e tal. E até lembrando disso, o que é um pontinho vermelho em cima da árvore, Rodrigo? Não sei. É um morango-tango. É um morango-tango. Então, por essa você não espera. Então tinha essas brincadeiras. Eu lembro que a gente foi uma vez pra cidade de Tupã, também que a minha família tinha uns vizinhos lá que tinham um sítio lá. A gente ia pra brincava muito. Meu pai tinha um sítio em Ribeirão Pires. A gente brincava que era chacrinha, ele chamava, vamos pra chacrinha. Chegava lá e tinha os pés de fruta ali. Então eu brincava lá com os meus irmãos. A gente fazia lá uma estradinha com um carrinho de plástico e tal, fazia garagem, tudo. Aí quando eu tretava com meu irmão, ele enfiava o pé, derrubava toda a minha cidade que eu tinha criado. Era diferente, né? Hoje não, hoje se sujar parece que, olha, não se suja porque vai ficar doente. Nada a ver, cara. Hoje a molecada é o seguinte, Ale, na minha concepção, hoje a rua saudável não é mais um lugar pra criança, né? Isso eu acho super errado. E hoje o negócio, a criança fica ali jogando bolinha de gude em tapete de EVA, tomando leite com pera, né? Mup de morango, é isso. O nosso tempo não, a gente comprava ali uma tubaína que botava na sacola, bebia 2, 3, 4, aquele tinha imunidade. Suquinho que vendia no mercado que era uma arma, um bichinho. Eu pedia pro meu pai, não, mas isso aí é água suja. O papai, que é água suja? Os brinquedos que a gente fazia, carrinho de rolemã. Sim, você pegava aquela mais rodinha isso. do pneu do carrinho de feira, arrancava. Minha mãe tinha que comprar um carrinho de feira por semana. Pegava lá o cabo de vassoura, um frasco de plástico de perfume, cortava lá e empurrava aquela rodinha lá. Cara, aquele patinho de madeira. Vendia na feira. Vendia na feira, cara. Era o peão que os caras vendiam na feira. Era diferente. Estilingue, mano. Estilingue. Brincávamos na escola também de detetive.
Porra, detetive. Detetive, que era pra piscar. Aí no final falava só preso em nome da lei, pegava o cara piscando. Era diferente. Não, né? e assim, aí, se você for falar né, das brincadeiras perigosas, entre aspas, da nossa época, as arminhas de bexiga e cano, que você botava o feijão, puta, era muito bom. A gente tirava Muito uma legal. onda. E eu lembro dessas brincadeiras de infância, Lê, tinha uma brincadeira muito legal, que era o arreio. E o arreio era o seguinte, para a molecada que não sabe o que é arreio separava-se 2 times, ali geralmente 7 para cada lado, e tirava ali o par ou ímpar para ver quem começava. Então, vamos supor, o time que ia ter que sustentar o arreio, ficava um na parede, os Sim. outros faziam aquela fila e os outros iam do time adversário pulando em cima, tinha que aguentar ali por 10 segundos, se arriasse, perdia. E eu lembro que no meu time a gente sempre colocava o meu amigo Bruno Montanari. Bruno, um forte abraço para você. Que Deus abençoe você e sua família, hoje pai de família. E o apelido dele era Batatinha. E ele era Batatinha porque realmente o Batatinha ele era bem gordinho. E aí era o seguinte, quando chegava a vez do Batatinha pular, meu irmão, não tinha jeito. Batatinha pulava, aí era 3 segundos, mais era uma recheado. escarrafa tomate. Não dava jeito. Mãe da mula, porra, mãe da Cara, mula. muito Rio gostoso. Vermelho. Um bife e uma batata Puta, nas costas. Nas costas. E eu Era falo pra demais. você, Ale, era esse tipo de brincadeira que tinha, né? E eu acho que o que era saudável se perdeu. Eu acho que a tecnologia hoje tá deixando as crianças assim, até essa questão de depressão. O pai fala um não pra uma criança, ela deprime. Aí ela tem que passar com o psicólogo. O psicólogo na minha época a minha avó chamava de Nani. Nani era um fio trançado que ela deixava atrás da porta e ela descia o lombo. Eu não pode. lembro na minha época de criança, de falar em depressão. Não tinha essa palavra. Depressão que a gente via lá era na geografia, na escola. Exatamente. Eu não ouvi falar que uma pessoa estava deprimida. Eu ouvia acho falar que que estava chateada com alguma coisa. As crianças eram mais felizes ali. Sim. Você queria ver uma criança, Era entre aspas, simplicidade. deprimida? Era quando tomavam fora de uma menininha que Sim. gostava, de um rapazinho. Era diferente. Exatamente. Então você vê que, assim, eu acredito que esse avanço tecnológico, essa falta de limites, esse excesso, é excesso, para mim é excesso. Sim. Eu acredito que isso faz com que as crianças ali, elas adoeçam mais. Eu tô vendo que as crianças elas estão adoecendo mais. Fora as doenças sazonais, né, que já tem, que é a doença respiratória, que toda criança teve. Sim. Eu acho que essas doenças mentais, né, que tá vindo agora, que já existiam, claro que já existia o TDAH, já existia o autismo, já existia o mongolismo, o déficit de atenção, sim, enfim. Mudos e surdos. Mas depressão, cara, eu acho que é muito moderno, e eu vou te falar que eu acho que foi uma doença que a gente trouxe para dentro de casa. Antigamente os pais colocavam limites, eles explicavam a situação e assim, dependendo da situação existia um corretivo positivo. E a brincadeira na rua fazia com que as crianças tinham ali a mesma realidade. Elas conseguiam viver a mesma realidade, né? Elas provavam das mesmas coisas, dividiam mais. Sim, mas se você for ver, a tecnologia que fez isso. Ali, ó, você dá um smartphone, um computador para a criança, ela super atual. Para dar um clique ali, mostra tudo. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Mas às vezes o que é ruim atrai mais. Porque tudo que o pai e a mãe falam, olha, não pode isso, não pode aquilo. Vou ver aqui, meu pai não tá vendo. Tal, aí clica ali. Aí ele vê que não atinge aquilo. Olha, eu fico deprimido, eu fico triste. Olha, Eu fico chateado, levava uma lambada em casa. Vai, rapaz, vamos. Acabou. Vai pra escola, acabou, tomar banho leve. Hoje não pode mais. para você ter uma ideia, olha, Eu adorava brincar na rua. E eu também, digo pô. mais pra Eu você. também. O que é feito, Rodrigo, pra andar e nunca Foda, hoje anda? tá- O que é feito para andar e nunca, não sei, A cara. rua, meu A chapa, rua. a rua, Eu vou te acabei falar um de negócio. dar. Ele tá ali, ó, acessando tudo pelo celularzinho dele. Olha, é foda. Deixa eu te falar, Vem com olha. o pai que você passa de ano. E hoje, você sabe uma coisa que é muito espantoso, cara? Que é assim, hoje você se fode, o pai se fode, a mãe, pra dar a porra do celular pro filho. E aí, passa um tempo, o celular muda, aquele celular já não vale mais, ele quer outro.
Pô, na nossa época, o que era bom, velho, da gente ganhar e a gente ficava o tênis no final do ano. Meu amigo. Caralho, você botava a porra do tênis que o pai e a mãe davam. Mano, você tinha até cuidado pra andar no chão. E se você fosse meu amigo, eu ia pisar no seu tênis. Não, e quando você andava e você dava aquela, sem querer, aquela ralada da sola, que já dó, chorava. Porra, era isso. Então você vê que perdeu muita coisa. Perdeu-se, mas é assim, ó, eu lembro que eu ganhei do meu pai um carrinho de mudança da Elka. Tava debaixo da cama dele. Era meu aniversário, então fizeram mais ou menos umas pistas, aonde que tá, onde que não tá, não vamos te dar nada, mas no desbaratinho eu desconfiei, porque graças a Deus eu sempre tive essa habilidade de um raciocínio rápido, né? Que cada um tem o seu, mas eu gosto do meu. Aí eu ia lá, tava debaixo da cama, tava lá, graças a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. A minha felicidade é trocar essas ideias no papo de quinta. Não esqueça disso. Aí fui lá, meu caminhãozinho da Elka, cara. Pô, ele abria lá a portinha, virava o volantinho, roda. Eu amava aquele carrinho. E um reloginho também que eu ganhei. Bem vagabundinho, mas eu amava. Depois ganhei um champion de trocar as pulseiras. Meu amigo, nossa, aquele relógio pra mim foi tudo na minha vida. Ô Ale, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe uma coisa que você não vê hoje? Mas a molecada correndo atrás de um Cosme Damião. Porra, mano, Cosme Damião, uns doces, umas festas de rua, uma quermesse ali. Mas que mandar um correio elegante. Correio elegante, porra, uma quermesse, cara. Eu lembro uma vez o primeiro porre que eu tomei numa quermesse de garrafa de vinho de plástico, chamava Duelo. Minha nossa senhora, eu fiquei doido, eu rodava mais do que o peão. E foi muito bom, e hoje você não vê essas interações, o rateio, as crianças não sabem o que é rateio. Enfim, bom, Ale, vamos pegar nossa primeira pergunta aí, puxa você aí, faça as vezes e vamos continuar os temas aí. Falar em porre, o primeiro porre que eu tomei na minha vida foi de que suco? Sem aditivos, né? Vamos lá, vamos ver o que nos espera aqui, o que nos aguarda. Faça ali a sua pergunta. Farei Vamos lá. Vamos lá, basicamente essa pergunta foi o início aqui dos nossos trabalhos, mas vamos continuar nela. Dependendo, pega outra. O que mais mudou na infância do passado e na de hoje? Ale, eu acho que foi o que a gente realmente conversou. Eu acho que hoje a criança, ela não é mais uma criança, né? Ela não brinca mais, ela não socializa, ela não interage. A criança vai ter contato com outra criança na creche, que é aquela coisa robotizada, que, lógico, são 2, 3, 4 professoras, umas 3, 4 assistentes para 150 milhões de crianças, e cá para nós é foda, uma criança é bom, 2 é de uma, 3 já é o inferno astral. Então, assim, às vezes não tem o tempo, né, de socializar. Mas quando cresce um pouquinho, ali, a rua, pra mim essa rua era saudável. Sim. Hoje você tem essa porra dessa verticalização, onde tudo tá virando prédio. Então, antigamente tinha os meninos de prédio, que era os Nutelão, né, os Danga. Os garotos enxaqueca. Exatamente, né? E que realmente... Hoje não, hoje tudo tá virando essa corrente predial, onde deixa tudo preso. E a molecada, eu acho que a molecada não tá nem sabendo mais o que é viver. Sai de casa, quando sai de casa, sai assustado. Você chega numa criança de hoje, você vai, ela já assusta. Você vai, ela já se toma meu smartphone. Já. Para, cara. Você entendeu? Se defende, pelo menos. Não tem. Mas, na verdade, basicamente isso. Foi a tecnologia e também os pais que... Alguns, nem todos, porque tem aquele pai que foi super reprimido, né, cara? Porra, o meu pai dava uma certa repressão de casa da minha mãe, mas dava um pouco de liberdade também. Então eu acredito que a maioria... Não, você tem que ser um sucesso bem-sucedido na vida, é sua obrigação. Aí o cara cresce, aquele adulto, não, meu filho não vai se misturar, ou nem vai brincar, nem vai ficar sujo. Meu filho vai ser um exemplo impecável de limpeza. Tipo Kiko, né? Vai brincar, mas não suje seu terninho. Vira o Kiko. Mas na verdade o Chaves é o que sempre se dá bem. Porque é o da rua. Se você for ver bem, ele se dá bem porque ele vai atrás da simplicidade das coisas. Ô, Ale, porque eu posso te falar um negócio? Na rua, veja bem, o que é a rua, né? A rua ensinava a criança a se defender. Sim. Por exemplo, né? A criança Saía chegava na mão. hoje, saía na mão. A criança xingava, a criança se defendia. Porra, meu, não tem. Na escola, a interação da escola era outra. Então, cara, eu acho que realmente é isso. Eu vou puxar outro tempo porque a gente falou isso na introdução. Sim. E, cara, eu acho que foi. Vamos puxar um aqui e eu vou te puxar. Você vai ser mais bem sucedido do que eu. Vamos ver, porque tem, Nessa e eu vou te falar, ih, cara,
Ih, cara. Ó, como eu ia falar, Toma, a gente cara. puxou, acabei de puxar. Tem temas aqui meio polêmicos também. Não fala isso pra mim, que eu tô morrendo de medo. E vamos falar porque Eu é nem necessário. sou polêmico. Então vamos lá. Ale, é o seguinte. É correto colocar para uma criança possibilidades de sexo, alternativas ou opções, Ale? De maneira nenhuma. Uma criança, ela tem que brincar com outra criança. Sexo e sexualidade é a última coisa no mundo, pelo menos quando eu era criança, que eu pensava na minha vida. E vou dizer mais, se viesse uma menina, uma mulher que me dá um beijo na boca, eu já tinha vontade de vomitar. Eu só queria brincar. Então você vai falar de sexo, uma criança tem que brincar com outras crianças, brincadeiras de criança, que nem tinha música lá, brincadeira de criança como é bom. Guardo ainda na lembrança. Sexo, sexualidade. Hoje as pessoas querem sexualizar as crianças, que nem até o Felca fez uma denúncia aí sobre esse tipo de coisa. Criança dançando de uma maneira... erótica, né? Exatamente. Totalmente fora da casa. Quem faz esse tipo de coisa? Isso tem que ser coibido. Você tem que apresentar para crianças o quê? Conhecimento. Vamos lá. Qual que é a faixa etária? Ser ligeira, né? Faixa etária, ela tem que saber ler e escrever e aprender os valores. Como tinha na escola no meu tempo, a educação moral e cívica. Você ia lá ensinando para a criança os deveres e os valores das coisas. Acendeu, apaga, pediu emprestado, devolve, pede licença, bate na porta. Não tinha nada sexual. Ah, hoje em dia tem que ensinar assim. Não, tem que ensinar quando tiver da pré-adolescência para adolescência algo para evitar que uma menina engravide ou um garoto pegue uma doença porque não usou um dispositivo para proteger a saúde da criança. Agora, falar para uma criança de sexo totalmente fora da casa. Quem faz isso para mim tem que ser preso. Eu vou falar uma coisa pra você ali, ó. Como esses temas pra vocês que estão assistindo, é o seguinte: antes da gente estipular qual seria o tema do primeiro programa, a gente chegou à conclusão de que seria a infância. Então eu e o Ale, a gente fez o quê? A gente fez um estudo sobre os possíveis temas que ia ter dentro dessa caixa, pra gente ter esses ganchos, pra gente ir puxando e desenvolvendo o programa. E assim, nem tudo é flores, cara. Nem tudo é flores, e a gente tem que falar assim de alguns temas que realmente machuca e incomoda. E em cima disso a gente fez um estudo sobre, né? E aí, o Ale, você lembra que a gente viu que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a criança, ela se estipula do 0 aos 12 anos, exatamente, ela é considerada criança. Sim. E em cima disso, Ale, eu fiz até um breve estudo onde a gente consegue separar muito bem uma coisa da outra, né? Por exemplo, a sexualidade é a experiência humana e o contato com o sexo. Sim. E na sexualidade você já consegue ter identidade de gênero, você consegue ter orientação sexual, você vai descobrir o prazer, os vínculos afetivos, as emoções e o seu corpo interagindo com outro corpo. Isso é sexualidade. Isso pra mim, pra uma criança, não existe. Não tem que chegar perto disso. A sexologia, já em outro ponto, é o estudo, que ele estuda toda essa questão do sexo, a mente, né, da pessoa, a abordagem, a psicologia sexual da coisa. Agora uma coisa ali, que eu acho que não se pode deixar de fazer, ali para os meados dos seus 7, 8 anos... Talvez até seria um pouco interessante antes, mas às vezes é mais difícil você ter essa didática, mas a educação sexual, ela é importante. Na minha época, nós tínhamos na escola a educação sexual. E a educação sexual é o seguinte, é um conjunto de ações pedagógicas, né, que trazem para as crianças as informações. Primeiro, para conhecer o seu corpo, os meninos saber que tem um órgão genital masculino, que é uma coisa que é externa. A mulher a criança, sexo feminino, tem o seu órgão genital para dentro, né? Uma coisa Sim. interna. E como funciona? Porque as meninas têm a menarca, a primeira menstruação, pode causar um espanto, assustar, Sim. porque é um sangramento. E ali eles explicam tudo, como funciona e até como se concebe a criança. Não entrando em detalhes, mas falando da parte científica, Sim. né, da coisa. Porque previne não só doenças ali, mas previne também a gravidez indesejada, sem planejamento familiar e precoce. É como eu te falei, aí vai para pré-adolescência para adolescência. Porque, ó, vamos lá, todos nós somos crianças, a gente só cresceu e adquirimos algumas responsabilidades. Eu vou te responder como uma criança. Ô tio Rodrigo, mas que papo chato!
tem um brinquedo aí? Dá esse brinquedo aqui, eu vou brincar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o microfone aqui. Tchum, tchum. Aí continua aí falando sexo. Mas... Não, pare, eu não quero saber, tio, eu quero brincar. Você tá entendendo? Então criança tem que brincar. Pré-adolescência e adolescência, legal. Eu acho que já muda um pouco aí, já vai criando algum discernimento na cabeça. Agora, no meu ponto de vista, criança não tem que falar nada sobre sexo, sobre nada disso. Fala sobre brinquedo. Qual que é o brinquedo mais legal? Quem é meu amigo legal ali? Quem que eu quero que venha na minha casa para brincar? Vamos planejar um passeio. Vamos lá no balanço, no escorregador, no parque. Aí legal. Ale, última coisa. Mas eu posso falar um negócio? Você sabe por que também eu acredito que seja importante a gente incluir como era antigamente, depois saiu. Porque eu lembro que a gente tinha essas aulas, geralmente eram educadoras que davam essas aulas. Depois, separadamente, as meninas tinham uma aula individual e os meninos tinham uma aula individual, né? Que aí elas se aprofundavam mais na questão do órgão genital feminino e outro masculino. Porque, Ale, naquela época, eu lembro muito bem, a educadora, quando deu essa aula, né, da educação sexual, ela começou a explicar pra gente até mesmo os limites que uma pessoa adulta podia se aproximar de nós. Então, por exemplo, a menina, olha, então vocês que são menina, um vestido sempre senta com a perninha fechada. Exatamente. Não se pode um adulto colocar a mão na parte do peito, na parte genital. Mamãe vai dar banho, titia, vovó vai dar banho. E assim titio não. Titio não. Se explicava uma série de coisas. Exatamente. Porque hoje, Ale, eu posso ser bem sincero pra você, e você é até bem enérgico nessa porra. A criança só replica aquilo que ela tem acesso ou que ela vê dentro de casa, entendeu? E muitos dos traumas acontecem dentro de casa, com pessoas conhecidas. Sim, é o bem mais provável que pode acontecer. Não em todos os casos, mas acontece. Sim. Você falando tudo isso, cara, você praticamente vira um herói pra mim. E você sabe qual que é o herói que vive passando a roupa? Ah, meu pai. Quem... É o Homem de Ferro. Ele tá com o espírito do Herê aqui. Então, eu falo pra você, meu belo, é isso. Eu falo pra você, igual, a pedofilia, porra, pode ser que existia? Sempre existiu. Só não se prestava muito atenção Sempre existiu, nisso. mas a época era outra e graças a Deus nesse sentido a gente teve uma boa evolução. Porque, por exemplo, 13 anos, você considera que é uma criança com 13 anos? Com certeza absoluta. A minha mãe casou-se com 13 anos. Eu acredito que tua mãe também tenha casado com uma idade similar. Não, a minha mãe... Ou ela era um pouco mais velha? A minha mãe, ela casou com 28 anos. Então, maravilha. Mamãe casou com 13. Então, mas é assim. Mas eram outros tempos. Outros tempos, outras situações. Que também não é certo. Ao meu ver, não é certo. Mas eram outros tempos. Uma criança de 13 anos, ela, o que ela pode entender sobre isso? Sobre a união de um homem e uma mulher para ter respeito dentro de uma casa, para ter os seus afazeres. Não, cara, a criança, é o que eu te falei, ela quer brincar. É isso. Isso que ela quer fazer, somente isso. Foge totalmente à regra. E então, só para concluir esse assunto, você acredita então que essas apresentações, né, tanto da questão sexual como das opções, porque a pergunta fala muito claramente aqui uma coisa que talvez a gente tenha dado uma fugida, mas a gente vai retomar. A possibilidade de sexo, alternativas de opções. Por exemplo, não tenho absolutamente nada contra ninguém, mas como a gente falou que o nosso papo não tem mimimi, aqui é o seguinte, não gostou, meu querido, siga e vá para outro canal. Por exemplo, eu não acredito que uma criança ela tenha que ter opções. Por exemplo, nasceu menina, é menina. Nasceu menino, é menino. Sim. Hoje, algumas, não são todas, mas algumas ideologias estão circulando, onde você pode colocar para a criança que ela pode ser, o menino pode ser a menina pode ser o menino, pode ser o miglis. Olha, eu acredito que, como a gente falou, do 0 aos 12 anos é criança, depois é pré-adolescente. Primeiro, não se sustenta. Segundo, pela questão jurídica, ela ainda não tem, ela não é uma pessoa capaz, ela ainda é considerada um incapaz. Não então, tem um QI
sabe, Pra ela não entrar pode nessa nem história. estar em juízo, né? Ela precisa estar representada pelos pais ou pelos seus tutores. Então, veja bem, como é que você pode colocar para uma criança opções de sexualidade? Cara, sendo que hoje ela gosta do Batman e amanhã ela acorda gostando do Homem-Aranha. Ela não sabe nem o que ela comeu. Muda, né, os seus pontos de vista. Mas, Rodrigo, isso daí me assusta tanto. O que o coelho disse quando ele se assustou? Não sei. Minha nossa cenoura. Só concluir esse assunto que é sério, Lê. É um assunto sério, mas é o que eu te falei, me assusta demais. Porque assim, uma criança, além de ter que brincar e ser tratada como criança, qual é o discernimento que uma criança tem de saber o que é, o que não é algo sexual ou de sexo? Cara, não tem nada a ver. Isso não entra na minha cabeça. Isso é uma coisa que foge totalmente. O meu raciocínio é assim. Falou de criança. Colocou uma dúvida na cabeça da criança sobre a sexualidade da criança, tem que ser preso, velho. Eu não concordo. É o meu também. ponto de vista. Igual, cara. uma coisa que foi uma coisa que repercutiu muito, Sim. a questão, aí, nessa questão da criança já ter essa autonomia. Não acho Quantas certo. crianças falam assim, eu sou corintiano, passa 2 anos, eu sou palmeirense. Você tá entendendo? Pô, ela não sabe, ela não tem uma noção de escolha ainda. Ou ela nasce num seio católico, daqui a pouco ela vai pro evangelho. Cara, ela tá criando personalidade. Sim. Então, o que eu acredito que é assim? Eu não tenho nada contra homossexuais, bissexuais, não tenho nada contra. Mas eu acredito que esse tipo de coisa, esse nicho tem que ser aberto quando a criança passa da adolescência, cria a maioridade, sabe se defender, sabe o que é certo, sabe o que é errado, entendeu? Aí sim, quando ela estiver andando com as próprias pernas, já tiver passado da parte de estudo, já tiver tendo esse discernimento, saiba se defender, Sim. aí sim ela pode explorar o que ela quiser. Exatamente. Antes disso, sou contra. Como teve muito tempo atrás aí, que falaram que o banheiro poderia ser usado, o menino, o banheiro da menina. Não, cara, não existe. Não, isso. banheiro de menino para menino, banheiro de eu não menina tenho pra filhos, menina. mas se eu tivesse um filho, eu gostaria que a minha filha É o usasse meu- o banheiro Sim. das meninas e o meu filho usasse o banheiro dos meninos e que não tivesse esse Não tenha encontro. dúvida nenhuma. Porque se a gente for ver, a gente não pode mudar algumas coisas, cara, que são biologicamente falando. Não dá, não Vamos dá, lá, não cara. dá, não Uma dá. árvore não é uma parede não é um plástico. Pô, se liga, né, cara? Não vamos confundir a cabeça da criança. Vamos introduzir na mente da criança o que é conhecimento positivo. Primeiramente, deixa brincar. Brinca um pouco, aprende um pouco, desenvolve o que brincou, desenvolve o que aprendeu. Beleza. É assim. Ale, puxa a próxima pergunta e eu vou para Ai, meu algumas Deus uns do e-mails céu. que mandaram. Cara, essas perguntas aqui, elas estão me deixando assim meio gelado. Para de ser... Isso me lembra aqueles países Frouxo. gelados. Você sabe por que colocaram uma cama elástica no caralho. Polo Norte? Não, por quê? Pro urso polar. Você Botaram uma tá de câmera? Não, peraí, botaram brincadeira. uma câmera? Uma cama elástica pro no Polo urso Norte. polar. Para o Puta, que urso bosta. polar. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, aproveitando essa bosta dessas piadas que ele tá falando. A gente vai ter o lado B do vídeo, tá? O lado B do vídeo é o seguinte: esse lado primeiro, que é o papo de quinta, que é o nosso papo mais cabeça, um papo onde a gente vai discutir com certa irreverência, a gente fala do tema. Mas a partir do próximo programa, nós vamos ter o lado B de cada vídeo. O lado B não é indicado para menores de 18 anos, para quem tem problema cardíaco ou para quem tem mimimi. Porque a gente vai falar do tema A Nossa Moda, rasgando o verbo, falando realmente o que a gente gostaria de falar. Então a gente vai fazer esse vídeo, que é um vídeo instrutivo, um vídeo bacana, onde a gente fala tudo com certa reverência, mas o outro vai ser o lado podre. Então assista também, que vocês vão dar... Ali eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada e eu vou esculachar essas piadinhas bosta dele aí. É nada, cara. então eu vou te falar. Você acha bosta minhas perguntinhas? Ah, eu acho minhas essas piadinhas? piada de... Então, em qual Ah lá, lugar que caralho. você pode comprar comida para um super-herói? Não faço ideia. No supermercado. Que bosta. Então vamos nessa A pergunta piada. aqui. Vai. Cara, essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. Ó. Superstições e lendas urbanas da infância, do passado e na de hoje. Vou só te falar uma coisa. Qual a superstição que tem hoje? O computador que come criança que não se alimenta? Hoje Não é, existe, ó, né? o homem que corta a internet. Para, então. Então pega o cara da... Não vou nem falar operadora, vai lá. Pega ele, pega ele. Olha o homem que corta a internet. Você não vai dormir? Você não vai dormir? Então eu vou chamar o rapaz pra desligar. Porra, meu Deus. Não. Olha, bom,
Hoje você falou, eu não conheço superstições nenhuma hoje. Eu nunca vi uma criança falar, eu tenho uma superstição, um medo ou uma... Mas a minha época tinha muita coisa. Tinha a loira do banheiro. Puta, que hoje... morria de medo da loira do banheiro. A loira do banheiro era um cagaço. Meu Deus, só. pra mim no banheiro era difícil colocar loira. Então, tem alguma loira aí no banheiro? Pô, não, aqui é um banheiro de menino. Se tiver algum loiro, pelo amor de Deus, também agora eu não vou entrar. Não, era difícil, mas se fosse hoje a loira do banheiro, o que você acha que a molecada ia fazer com a loira do banheiro? Meu Deus, marcar um encontro. E eu falei assim, tirar uma vamos foto, se trombar onde? Querer jambrar a loira. Coitadinha da loira do banheiro. Ela que ia correr pra diretoria. Não, e outra pedindo coisa, socorro. vamos falar, né, que como a gente tá dizendo que o mundo tá bem, bem diferente, e hoje também não poderia mais nem ter só a loira do banheiro, teria que ter a nega do banheiro também, porque senão, por que só tem a loira, japonesa, né? do banheiro, a japonesa do banheiro devia... A japonesa do banheiro deve ser horrível, a japonesa do banheiro com sangue saindo do olho, cérebro, cérebro. Não, a japonesa do banheiro deve ser... Sushi de cérebro, se você não estudar. Pô, homem do saco. Homem do saco. Você não vai tomar banho, o homem do saco vai chegar. A mão cabeluda. A mão cabeluda? Puta, eu morri. Mão cabeluda? Pelo amor de Deus. O que era a mão cabeluda? A mão cabeluda, quando eu era pequeno, minha mãe, a mão vai sair de trás da porta ali. Tá bom, eu tomo banho. Eu vem tomar banho comigo, mão cabeluda, a mão cabeluda. Puta que pariu, cara. Que medo que eu tinha. Velho, era isso. Tinha o homem do saco, tinha mula sem cabeça, saci, pererê. Mula sem cabeça. Tinha a chorona. Você lembra da chorona? Vai te levar embora de casa. A chorona. Quem mais que tinha? Puta, cara, tinha cada um. Bom, na minha rua de casa nós tinha medo de muito. Tinha medo do Badé, o chulé. Cara, de perto você falou tinha nisso. Um cara, velho, quando a gente era moleque, bom, a molecada tinha a Geni que passava na minha rua. A molecada do Jardim Três Maria vai lembrar, sabe de quem? Do Ratão. Que a gente não podia chamar. Vai, Ratão! Ratão! Ele vinha atrás, velho, numa carreira. E se ele catasse, era pau. Na minha rua tinha o seu Belmiro, cara. Falava assim, ele passava e falava assim: cadê o perereco? Aí nós gritávamos: ô perereca! Ele é o da sua mãe. É o da sua mãe. Me lembrou até uma coisa agora interessante. Você sabe o que o boi falou pra vaca? Mu. Te amo. Deixa eu te falar. Tinha um cara... Você não consegue responder uma? Não, velho. Eu não acompanho esse seu raciocínio. Você não foi criança, não? Eu não acompanho esse seu raciocínio reptiliano aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse meu amigo Batatinha, o Bruno Montanari, ele tinha um tio dele, o Luiz, que Deus o tenha, o seu Luiz. Mano, ele tinha um apelido, meu primo Cris, que tá lá em Recife, com certeza tá assistindo a gente, vai lembrar disso. Ele tinha um apelido chamado Arapuã. Se você gritasse Arapuã pra ele, ele vinha querer te matar. Cara, Geni, ela passava em casa que minha mãe, e ela vinha todo dia, ela tava alcoolizada. Eu tinha 10 anos, ela tava alcoolizada. Aí ela descia e o portão de casa era mais ou menos mediano, se não era muito alto e tal, era fácil de pular. Minha mãe falava: não vai entrar, Geni, tá vindo. Ela vinha, o da sua mãe. Ela vinha xingando, ela vinha gritando, reclamando, bêbada. Só que chegava, ela gostava da minha mãe cumprimentava ela e tal, ela pedia sempre uma água, tal, pra minha mãe dava pra ela, mas eu morria de medo da Geni, cara. Ainda tinha aquela música lá, maldita Geni. Pra você ter uma ideia, também tinha na nossa época, ele era gay, né? Ele era gay, mas ele se transvestia, então ele era um travesti. A gente chamava ele de Rainha Kitty. E a Rainha Kitty, cara, caralho, os caras alopravam. A Rainha Kitty, não sei o que. Ele corria atrás. E era muito legal que ele passava na rua, às vezes ele via um tio, um primo meu que já era homem e tal, assim, maiorzão. Aí ele falava: super-homem, salsichudo. E nós tínhamos medo do caralho da Rainha Kitty, velho. Era isso, você não vê mais. Aí as superstições. A mãe falava: eu vou não sei o que. Você catava aqui, ó, o chinelo, a mãe, tu vai me bater, então vou deixar o chinelo desvirado pra você morrer. Chinelo desvirado, a mãe morre. Você não vai comer, você não vai crescer nunca. Meu Deus do céu, eu quero crescer. Tinha aquela ânsia de crescer. Aí hoje a gente cresce, vira adulto, cheio de responsabilidade, quer voltar ao seu quê? Criança. O tempo não volta. Não volta nunca. A gente tem que aproveitar. Você aí que é criança, ou que já é um adulto e acha que não é criança, você pode pegar seu filho e brincar com ele, e jogar uma bola, soltar uma pipa, ir num parque, brincar de esconde-esconde com teu filho, pega, volta.
Volta nessa velha infância, você não vai perder nada. Criança com criança, brincar com os pais, com os tios, com os avós, super interessante, mas criança precisa de brincadeira. Tira um pouco da tecnologia do teu filho e implementa na vida dela brincadeiras. Você vai ver, abraço, fala mais pro seu filho se eu te amo, abraça mais. Eu sempre mando mensagem pros meus filhos. Júnior, meu filho mais velho, um beijo, te amo pra caramba. Você é super importante pra mim na minha vida, filho. Eu tenho muito orgulho de você. Nicolas, meu filho, te amo demais. Eu sempre falo com meus filhos, te amo. Tem o meu neto Kevin, já faz um tempo que a gente não se vê. Mas digo pra você que seu presente de aniversário tá lá te esperando. Pode ir lá a hora que você quiser, que o vô te ama muito. E sejam sempre crianças e brinquem com as crianças que vivem junto com vocês. Beleza? Deus abençoe vocês. Ó, o vô ama, pai ama muito. Porque eu vou te falar uma coisa, Alê. Se é uma criança que vive a infância como tem que viver, vira um adulto que nem você. Você é um cara que cresceu, mas a sua alma é de criança. Cara, eu acho que a gente tem que viver sorrindo e brincando. Se você quer sorrir e cantar, vamos brincar e brincar. Eu falei pra você uma coisa uma vez e eu vou repetir. Eu falei, Alessandro, com fé em Deus você vai viver 100 anos. Porque você é um cara que mesmo diante das adversidades, Alê, você sempre tá dando risada, você tá sempre tirando um sarro. Mas, Rodrigo, você quer que eu fique com 100 anos pra mim falar assim, ó. Eu com 100 anos. Às 5 horas da manhã eu faço pipi. Às 6 da manhã eu faço totô. E às 9 eu acordo. É foda. Quem for cuidar de mim tá fudido, que é só bosta na farda e urina na farda. Eu não quero viver tanto, cara. Mas você vai. E, bora pro outro tema. Bora lá, vamos lá. Tema. Agora quem que puxa? Eu? Não, é eu, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que o astronauta não conseguiu reservar um quarto de hotel na Lua? Por quê? Porque a luz estava cheia. Mas você não consegue me acompanhar. Eu vou tirar isso dele. Ale, ó, começamos. Você começou esse temazinho aí e agora a gente vai ver aqui, ó. Ai, meu Deus, que medo. Presença dos pais ontem e hoje faz diferença? Muita diferença. Fala pra mim, por favor. Olha, eu vou falar duas pra você. Ó. O meu pai, ele não era tão presente. Porque o meu pai era tipo igual o pai do Cris. Ele tinha 2 empregos. Meu pai era vendedor e taxista. Vamos lá, pô. Mas as crianças não façam isso. Mas se quiser fazer, só depois que crescer e com a anuência dos pais e dos avós de mais de 90 anos. Então, meu pai tipo era igual o pai do Cris. Meu pai era taxista e vendedor. Ele trabalhava de vendedor e de taxista à noite. Manda um abraço pra ele aí. Josué. Seu Josué. Te amo. Deus te abençoe sua vida. Pai, o homem que eu me transformei, eu devo muito a você. Ao Senhor que sempre nos deu bons exemplos dentro de casa. O Senhor, com pouco estudo que teve, trabalhou. Eu nunca vi o Senhor deitar dormindo. Eu sempre vi o Senhor trabalhando. E às vezes a família ainda falava mal. Mas quando precisava, quem chegava com a grana, acabar lá na agulha, era o Senhor. Te amo, Pai. Fica com Deus. Deixa eu dar um... Seu Josué, vou aproveitar também um abraço pro senhor aí. Muito obrigado por ter feito um filho tão especial. Um cara que, ó, posso falar pro senhor, sempre fala do senhor e do seu bom exemplo. E outra coisa, vou puxar pra minha câmera aqui pra falar pros meninos também. É o Alessandro, né? O seu filho? O Alessandro Júnior. O Alessandro Júnior e o... Nicolas. O Nicolas. Ó... Pai de vocês, ama vocês, sempre fala de vocês com orgulho. E o meu netinho Kevin. E o neto Kevin, claro. Não pode ele falar assim, se eu falar de um, eu tenho que falar do outro, senão dá briga. Dá briga. Então, ó, forte abraço pra vocês têm um pai maravilhoso. Então, continua a ler, bora. A diferença era total. Mas o meu pai, quando estava em casa, ele proporcionava pra nós coisas de brincar. Sempre chegava com um brinquedo, uma bola, um carrinho... vamos ao parque. Eu lembro que meu pai levava a gente no Parque do Carmo, no Ibirapuera, praia. Eu lembro uma vez que meu pai me deu uma pranchinha de isopor e fomos pra Bertioga. Eu, meu pai, meu irmão Christian, minha irmã, um beijo, meu irmão. Faz tempo que a gente não se vê, o zap é o mesmo. A minha irmã Raquel tá chateada comigo, mas Deus te abençoe. Minha irmã, cada um tem um ponto de vista. E mesmo a gente não concordando com algumas coisas, eu te amo e às vezes a distância se faz necessário. E foi os meus vizinhos, o Denis e a Dijane. Fomos lá pra Bertioga. Chegou lá aquelas brincadeiras, meu irmão mais velho, com a pranchinha já tava lá no mar, empurrou a gente lá pro fundo, rapaz. Quando a gente viu, estávamos se afogando. Aí veio uns pescadores lá em Bertioga e salvaram. Eu e meu irmão levaram a gente pra areia. Chegou lá, meu pai catou
a pranchinha e falou, dá essa porra aqui, quebrou em 3 pedaços. Eu chorei mais pela pranchinha. E o seu Josué, diga-se de passagem, é bruto que nem um Meu pai jatobá. nunca foi ignorante em nada, imagina português. Nunca... E rapaz, eu sei que eu chorei mais por causa da pranchinha do que pelo perigo que eu estava correndo. A inocência, Ali. né? Hoje não, hoje às vezes o pai e a mãe trabalham em casa, mas também não dá atenção. Ó, eu não posso. Pega seu computador aí, ó, seu telefone e vai brincar. E faz falta. Faz falta. Faz falta. Ó, existe muita diferença. É aquela coisa física, a gente está junto brincando, eu sou o goleiro. Eu lembro que meu pai sempre jogou uma bola, levava a gente, eu e meu irmão no campo para ver ele jogando. A gente acabava se envolvendo também. Hoje já não. Hoje você vê o pai e a mãe às vezes bem vestido, super bem sucedidos em tudo. E dá na mão da criança o que, ó, brinca, o melhor amigo da criança é o computador. Ale, eu posso falar uma coisa pra você? Essa conexão com os pais é tão importante pro filho, porque o filho crescendo com um pai presente, na velhice do pai, o filho meio que tem dentro dele incutida a obrigação de cuidar como ele foi cuidado. Quando você tem aquele pai igual hoje, o pai mais moderno, que, cara, porra, pouco fica com o filho. Ele compra o filho com o celular, Sim. compra o filho com jogo de internet, compra o filho... Porra, não tem mais aquele lance de comprar um banco imobiliário, jogar, Sim. brincar e fazer jus à música do Fábio Júnior, o pai, meu herói, meu bandido. Exatamente. Não tem, Cara, caralho, o meu- não tem, ó, pra porra. você O pai ver. hoje quer mais é que se foda, a mãe tá totalmente ocupada, entendeu? Porra, não tem aquele negócio de, pô, vou no banheiro, vamos lá, filho, ensinar a mijar, entendeu? Não Ensinar a mija na ser tampa, homem. levanta a tampa, Entendeu? caralho. A interação dos pais, da mãe também tá interagindo com a filha, entendeu? Naquela questão da confidência, hoje é uma coisa muito fria. O filho entra pra dentro do quarto, velho. Não tem interação, senta na porra da mesa pra jantar, cada um com o teu celular, meu. Exato. Isso é o fim Manda do mundo. Eu não gostei da carne, mãe. Manda por WhatsApp. Cara, eu vejo pelo meu pai. O meu pai, só foi mesmo ter uma amizade com o pai dele, o meu avô, falecido meu avô, depois de mais de 20 anos de idade. Mas o meu pai, eu lembro do meu pai, quando o meu avô ficou doente, empurrando o carrinho, a cadeira de roda no hospital de São Cristóvão com o meu avô lá, o meu pai que empurrou, cara. Meu pai, para você ver, ele registrou a mãe da minha mãe, a minha avó Conceição, que Deus a tenha, ele registrou para ela poder se aposentar. Eles cuidaram dos pais. O meu pai cuidou da mãe dele, cara. Deu uma casa para minha avó morar lá enquanto ela fosse viva. Ainda tinha alguns parentes que iam lá querer pôr pilha, dizer que meu pai estava vendendo a casa para minha avó ter que mudar. Às vezes minha avó ficava preocupada, ligava pro meu pai. É verdade, meu pai, mãe, nunca. Meu pai cuidou do pai e da mãe dele. A minha mãe também cuidou do pai e da mãe. Tantos que todos estão, menos o meu avô, por parte do meu pai, mas os meus outros avós estão sepultados na campa que o meu pai comprou. Até no último minuto meu pai colocou lá. Não que a família não ajudou, a família ajudou. Mas o meu pai sempre foi aquele que já tomou a linha de frente. Então, é os valores. Se preocupou, valores que eles tinham. É os valores, porque o que acontece hoje, você não tem mais essa conexão com os pais, então crescem adultos frios, cara, Sim. sem valor nenhum. E a importância vem de quando você... as coisas são incutidas enquanto é criança. Os valores, a religião, tudo é incutido enquanto é criança. Você vai Depois que aprendendo. cresce, você não consegue mais. Já dizia o Nelson Mandela, né? Ninguém cresce odiando ninguém e nada. Aprende. Aprende. Você aprende de pequeno ali, observando aquilo ali. Então, eu acredito assim, os valores primordiais que você tem que ensinar para uma criança, né? Respeitar e honrar o pai e a mãe, porque já é bíblico. Estudar, ter amigos, fazer valer o seu direito como criança, com todo o respeito ao pai e mãe. Apesar que tem muito pai e mãe aí que é bosta. É bosta. Tem pai e mãe aí, tem cara que nem a pensão pro filho paga, cara. Porque treta com a ex-mulher e não sabe separar as Olha, coisas. Perturba a vida do parceiro, do ex-cônjuge, e não pensa na criança. Prejudica a saúde mental da criança. não, eu posso te falar uma coisa ali, não troca uma ideia.
Não troca uma ideia. Porque, porra, a coisa mais gostosa que tem é você trocar uma ideia. Ó, por exemplo, eu fui um moleque que, assim, eu fui criado até os meus 6 anos de idade com o meu pai e a minha mãe. O meu pai, infelizmente, né, hoje, do meu coração, meu pai já é falecido, ele morreu em 2020 de Covid. O meu pai hoje, pra mim, é nulo. Eu não posso ser hipócrita e dizer que tenho sentimentos, né? Eu convivi com ele até os 6 anos, e os 6 anos que a gente conviveu, ele foi um cara meio complicado, um cara difícil, violento, muito violento com a minha mãe, com o meu irmão mais velho principalmente. Isso refletiu muito em mim também. E eu não tenho, cara, olha, eu tenho pouquíssima, acho que, cara, eu te juro por Deus, se eu tiver 2 fotos com meu pai, eu acho que é muita coisa. Não tenho lembranças de bons momentos com ele, né? Poucas coisas a gente fez. Uma vez que viajamos para Peruíbe, voltando, bateu o carro, então a lembrança foi totalmente roubada por esse episódio. Lembro, assim, pouco, né? Era um cara que ele sempre manteve, né, as coisas dentro de casa. Meu pai, uma coisa que é uma qualidade que ninguém tira dele, era um homem muito trabalhador. Mas, assim, nessa questão afetiva, não existiu. Já minha mãe, meu velho, a minha mãe... E não querendo te interromper, mas já tinha... O que o peixe perguntou pro outro? Eu não sei. O que o seu pai faz? O que o outro respondeu? Nada. E o outro respondeu, o meu também nada. E aí, a minha mãe, Ale, ela foi mãe e pai. A minha mãe, ela sempre preencheu muito bem essa lacuna. Sim. E eu tive o privilégio de ser criado por 3 grandes mulheres e um homem, que foi o meu avô, o meu tio Dirceu, né, que ambos, Deus o tenha em bom lugar. A minha avó e a Bisa também, infelizmente, já estão no reino dos céus. Mas, assim, fui criado por mulheres que me ensinaram limites, valores. Apanhei pra caralho e agradeço cada tapa, cada surra, porque me fizeram ser o homem que eu sou. Exatamente. Ter limites. Surras por amor, né? Surras por amor. Tapas de amor, porque eu lembro da minha avó falando, eu bato, mas não aceito que ninguém da rua bata. E meu filho, quando você crescer, a rua vai bater pior. Não vai ter dó de você. Então eu dou graças a Deus a infância que eu tive, que foi excelente. Os valores que eu tive foram os mais valiosos. E se eu tivesse que escolher 1000 vezes a dedo todos da minha família, eu escolheria. E agradeço muito, mãe, minha avó Idália, minha avó Celina, meu avô Dorival, meu tio Dirceu, pessoas que me ensinaram tudo que eu sou. É isso, Ale. Eu acho que é importantíssimo a gente ter o pai e a mãe presente, socializando e ensinando as crianças. E o objetivo maior de tudo isso, Rodrigo? E crescer uma criança sem pai, sem mãe, assim, não que não esteja, mas sem essa proximidade, a criança, ela passa por um período da vida onde às vezes ela passa por situações em que ela fala assim, se meu pai tivesse aqui... Isso não teria. Se eu pudesse chamar meu pai agora, você tava pego. E graças a Deus que você teve também o pai que você teve, porque é assim, se a gente tem que evoluir de alguma maneira, espiritualmente, materialmente falando, a gente tem que passar por algumas adversidades na vida. Então o fato do seu pai ter sido assim, hoje, ore o seu pai, peça que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o coloque num bom lugar e mostre lá para ele que ele pode melhorar ainda mais como pai no mundo espiritual. Mas você teve que ter essa luta particular sua de não ter tido o pai. Eu, no meu caso, tive meu pai e minha mãe. Sempre, a vida toda dentro de casa. Da sua vida, o mais marcante da sua infância foi seu pai? O meu pai, sim, foi o mais marcante para mim. Eu penso no meu pai todos os dias. O meu pai, quando eu era criança, só queria ficar com meu pai. Eu sempre tive uma identificação com meu pai. E a vida nos separou um pouco por algumas discordâncias de pensamento, mas que nunca deixou morrer dentro de mim o amor que eu sinto pelo meu pai. E pela minha mãe também. Meu pai Josué, minha mãe a Benedita, ambos foram muito... Cada um fez o seu papel certinho. Mamãe já foi embora. Minha mãe faleceu em 2018, excelente. A minha mãe me acordava assim, ó, filho, tá na hora de ir pra escola. Docemente falando, minha mãe. Minha mãe, eu acredito que o Cristo em pessoa veio buscar minha mãe. Um câncer matou a minha mãe, mas não matou a presença que ela tem dentro da minha mente, dentro do meu coração, jamais. Ale, puxa outro tema aí. Vamos que vamos. Esse tema. E agora um outro tema. Vamos lá. Ave Maria. Apelido versus bullying. As principais diferenças, meu querido. Vamos lá. Bom, Ale, bullying, pra mim é novidade, né? Que agora tudo é bullying.
Os apelidos eu acho que fez parte da minha infância, é uma coisa que cresceu, que me fez criar identidade, a proximidade, intimidade com muitos dos meus amigos. Como eu falei no começo, o Batatinha, tinha vários. Tinha o Bafo de Bunda, o Cara de Mulher. Puta que Tinha pariu. o... Bom, meus apelidos, Demétrios Cabeção, Juliana e Tati me chamavam de... Odiava, Meu Caga Deus. Bolinha. O Márcio me chamava Urso da Casa Azul. de mandíbula. Eu usava um aparelho na época pra fora, assim, com meus 3 Mandíbula. anos. Ô, mandíbula! Aí me fala, e Letícia Spiller? Ai, Letícia esse Spiller. apelido, Ó, cara. pra quem não sabe, o Ale, além de ter vários apelidos, ele tem aquele apelido do cara do Dominó, não? É o É o Rafael William. Rafael William. Dá um close aqui, ó. Vê se ele é o Rafael William. Mas ele tem um apelido muito engraçado, que é Letícia Spiller. Por que Letícia Spiller, Ale? Cara, eu tinha um grande amigo meu já falecido, o finado Daniel Bicha. Não é... Pelo amor de Deus, não processa. Deixa só, antes de você falar, ele tá falando que o amigo é o Daniel Bicha. Daniel Bicha, Aqui é o falecido seguinte, Daniel Bicha. como a gente falou no início, aqui a gente não tem preconceito, racismo, a gente não é homofóbico, não é Exatamente. xenofóbico, aqui não tem nada disso. Nosso tempo era normal isso. Só que aí. tem um detalhe, no nosso programa a gente falou no começo que aqui não tem nada engessado, não tem mimimi, não tem nhenhenhé. Então assim, aqui, se tio Daniel Bicha, como a gente tem o Fábio Bicha, também grande amigo nosso, aqui a gente não tem essa questão pejorativa. Todas as pessoas que a gente se relaciona, elas são muito bem resolvidas, elas não têm esse mimimi, esse milindre, né? Porque tudo agora você tem que se respaldar pra falar. Aqui a gente não tem esse tipo de coisa. Como eu tenho amigos ali, negão, neguinha, nega, aqui não tem Exatamente, conversa, cara. não tem esse Não tinha esse mimimi. negócio de bullying. Então, Cara, continua ali. E eu sei que a gente ia cortar o cabelo lá no Marcelo Cabeleireiro, e ele sempre tava lá, o Daniel Bicha. E tava passando na televisão aquela novela 4x4, que tinha a Letícia Spiller. Cara, nossa, ela fazia o papel de Babalu, fazia par romântico com o Marcelo Novaes. Rapaz, ela passou na televisão, eu falei, nossa, essa Letícia Spiller é demais. Aí a bicha falou, aí você queria ser a Letícia Spiller, então. Puta, eu fiquei bravo, pegou. Até hoje, Tino, meu amigão, um grande beijo no seu coração. Até hoje o Tino manda mensagem pra mim, ô Letícia, você tá bem? E pegou. Eu mesmo sou um cara que adoro chamar ele de Letícia Spiller. Eu nunca levei a mal, nunca fui Letícia. chamar meu pai e minha mãe, nunca me incomodou. Nenhum tipo de apelido, já tive vibrião colérico, já foi o meu apelido. Vibrião colérico. Por causa que eu sempre fui magrinho, né? Perna de grilo, cara. Babalu. Marcelo Antoni. Mistura de Tião Macalé com Tiago Lacerda. Eu tinha um apelido que eu detestava, que era o Urso da Casa Azul. Puta Que pariu. Olha, quem vai assistir isso aqui vai dar risada, porque eu odiava, porque além de odiar o apelido, eu ia falar alguma coisa, os caras falavam, Urso, não deixa. E, cara, eu odiava esse apelido Urso da Casa Azul, mas, cara, eu acho que hoje... Eu tinha um amigo meu, Marco, que apelidaram ele de Precheca. Eu tinha um, olha, eu tinha um. Ô, Precheca! Ele, vai tomar no cu, caralho. E um amigo meu que o apelido dele era cara de mulher, velho. Ele era a cara da irmã dele, velho. Eu chegava por Deixa eu trás dele. passar na cara da tua irmã A aqui. irmã dele era a coisa mais linda. E ele era muito parecido. E o apelido dele era cara de mulher. Então, às vezes, a gente chegava, ele tinha o cabelo comprido, liso, o olho claro, velho, aquele lábio bem delicado, aquele narizinho. Então, às vezes, a gente chegava, catava ele por trás. Coxa, louco, pensei que era tua irmã, cara de mulher, desculpa. Aí a gente tinha o Língua de Lodo, o Boca de Sêmen, tinha uma par de velho, era muito engraçado. E hoje não, hoje você não pode cara, falar. hoje você- Não meu pode, Deus porque do hoje céu. tudo é bullying, hoje tipo, tudo é preconceito. Chamar o cara A de criança- gordão, você já tá em cana, meu irmão. Puta, Gordão tá é foda. preso, velho. Falou, você é do tamanho dessa mesa aqui, o gordão. Dá um chute na sua bunda, vai sumir o meu sapato na sua lomba. E não pode, né? Não chamar pode, o- hoje não pode. E a gente, cara. na nossa época, a gente tinha o lance de gordão, magrão, orelha, né, nareba, o quatro olhos. Não tem mais porra nenhuma, não pode mais. E eu falo pra você, eu sou totalmente contra, não tenho filhos, mas tenho um sobrinho. E assim, cara, eu acho que é importante, é importante a gente dizer pras crianças que um apelido não é suficiente. E é engraçado degradante. pra você Porra, ver o velho. que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço. Não sei. Nossa, estou sentindo algo engraçado. Ó, inclusive tem uma história muito bacana, que é o seguinte, dois advogados, eles se encontraram numa audiência por acaso.
e um defendia a parte contrária, né? Me parece que era uma relação de 2 sócios, e enfim, discutindo questões jurídicas, e um era advogado de uma parte e outro era de outra. Chegaram na audiência e tal, se reconheceram de longe e eram aqueles grandes amigos que tinham os apelidos, né? Sim, sempre se porra, trataram por apelidos e aí ao longo da vida se distanciaram. E aí no início da audiência, um dos advogados chegou, ó, Vossa Excelência, peço permissão, né? Fez todas aquela apresentação dentro das formalidades, né? Agradeço a presença de Vossa Excelência, da parte do escrivão, e ele falou, Vossa Excelência, peço permissão a essa casa e a presença de Vossa Excelência, mas eu gostaria de cumprimentar aqui o meu colega da parte contrária, mas da forma que nós sempre fizemos, e agora, depois de quase 10 anos, nós nos reencontramos, e eles se abraçaram e falaram um apelido um do outro, e aí o próprio juiz falou assim, olha, que bacana, que saudável ver isso, até que enfim, esse mimimi, está sendo mostrado que ainda pode ter conserto. Tem que se acabar isso. E aí eles tocaram o barco, enfim, mas assim, eu achei bacana trazer esse exemplo porque, pô, não tem necessidade. O pai e a mãe tem que falar pro filho, meu, xingou, falou apelido, xinga também, é lógico, se defende. Se defende. Cresce um cara mais altruísta, mais vencedor, né, cara? Pô, você sabe qual que é o alimento mais sagrado? Eu sei. Qual que eu sei. É o amendoim. Que merda, velho. Então, ele cara, não tomou remédio. Eu adoro o cara apelido, que nem às vezes eu brinco com a minha mulher, com a Flávia. Ana Maria Braga. Pô, então me chama. Um dia lá, minha mulher brava em casa, Ana Maria Braga, que é o cabelinho pintado. Eu falei, é mesmo, Maria, dá essa colherzinha aqui pra misturar esse feijão. Porra, já automaticamente você se defende. E você já quebra esse estigma de que eu sou o coitadinho. Não, pô, se liga, não tem ninguém coitado. Ô, Rodrigão, o negócio é o seguinte, cara, você quer fazer uma criança ser uma criança fracassada na vida, fica fazendo super proteção na criança. Eu tinha um amigo meu que o apelido dele é Celso Pita. Puta, nossa, coitado, Celso cara. Pita. Aí também, pô, foi demais. Eu Celso vou ter que tratar Pita. ele como um coitadinho, porque o Celso Pita era muito feio demais. Ele era muito parecido. Eu não vou dar o nome dele, pode ser que ele fique chateado. Mas o apelido dele era Celso Pita. Pô, e o bafo de bunda? O bafo de bunda, olha o apelido. Eu tinha um amigo meu, o Carlinhos, um beijo, cara. Chamava ele de Bugalu. Ó, eu tenho os nossos amigos aí, né, do nosso... Temos um grupo chamado Inimigos do Fim. Olha os apelidos. Um que infartou, é o Carvedilol. Tem o outro que manca, é o Capitão Gancho. Tem o Ney Feio. Tem a Chorona, que é a Cátia Lu, chama ela de Cátia Lu. Cátia Lúcia é minha prima, que só chora. E você, que nem você. Eu tô vendo aqui que faltam algumas telhas na Tem sua cabeça. Você poderia ser o Pocatelha. O Pocatelha. Você é careca, Rodrigo? Eu não, mas eu não, rapo. Caralho, então você precisa se olhar no espelho. Pô, deixa eu te falar, o que é um piolho na cabeça de um careca? Não sei. É um sem terra. E eu falo pra você, Ale, eu posso falar porque eu sou gordo, eu sou careca. Então, entendeu? quer dizer que chamar você. Ô, gordo! Pô, para, cara. Eu não ligo. Porque eu acho sabiar essas pernas de grilo. Ô, grilo falante, nunca me incomodou, eu tive. Nunca. Vai ser um outro assunto. Eu tive colostomia, pô. Então, eu vou falar agora pra você. Os caras chegam e falam assim, deixa eu fazer um beijo. Eu beijava minha barriga, duas bundas, 2 cu. Meu apelido era esse. Eu sempre levei na esportiva. Rodrigo 2 cu. Ali, ó. Então, eu que dei esse apelido pra ele. Carinhosamente. Brinquei com ele, ô Rodrigo 2 cu, deu um mês, me deu uma hemorroida, fui operado, virei o Ale, cala a boca que você também tem 2 cu. E aí, ó, tá vendo? E um feitiço não virou quanto feiticeiro. E assim, a gente nunca se estranhou, eu com os meus amigos, que a gente sempre teve essa infância, igual meu compadre o Hilário, o Hilaroide, vixe, mano, o tio dele, boca de piano. Puta que cara, maçaneta, tinha um... Meu, a minha avó criatura ali, lá em São Mateus tinha esse apelido, todo mundo punha a mão. A minha avó, às vezes eu arrumava treta na escola, os moleques chegavam na porta da casa da minha avó, porrada, minha avó era bem gordona, e ela usava umas regatas, e uma das regatas era dela Concheta. Era roxa. E aí ela saiu lá no portão pra dispersar a molecada. E aí os moleques começaram a gritar: jarra de que suco! Jarra de que suco pra minha avó, velho. Puta que pariu. Mano, é isso, cara. Muito bom. Eu não ligo, eu acho que apelido, bullying.
colocou essa coisa americanizada para fazer com que as crianças fiquem cada vez mais imbecis, mais moles, mais deprimidas. Apelido não mata ninguém, muito pelo contrário. Os meus grandes amigos até hoje, nós se relacionamos e a gente se chama pelos apelidos, eu não acho que é um problema. Eu tenho um amigo meu, o Gil Baiano. Gil, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Que ele falou, ô Baiano, que tem que ter um mineiro. Problema, velho. E como é que o mineiro usa a internet? Não faço ideia. Pelo Wi-Fi. Muito louco. Entendeu? Ô mineirinho, ô baiano. Eu vou puxar agora um tema. Vamos lá, queridão. Vamos. Que esses temas aí não me assustam. Sou aquele adulto que de criança, pai e mãe, fez ser mais forte, como se defende. Essa aqui tinha que ser pra você. Tinha que ser porque você é o mais idoso. 20. Relacionamentos na infância, os bailinhos de garagem. Puta, cara, não fala. Hoje a Flávia se separa de mim. Meu Deus, eu nunca dancei nos bailes. Eu era aquele que ninguém chamava pra dançar. Mentira, eu fazia bailinho na minha casa, que tinha, na época, era aquela novela... Pode falar o nome da novela? Claro que pode. Vale Tudo, que tinha a música da Tracy Chapman. Dá um trecho pra não, do tom da sua voz. You can say, baby, baby, can I hold you tonight? Eu dancei com uma colega de escola. Pode falar o nome da colega? Pode. A Kátia Japonesinha. Dancei com ela e a gente dava beijinho só de bicota. Nem escovava o dente. Não tinha nem malícia, nem maldade. Na época eu tinha 13 anos e dancei. Fomos na casa da Pilar, fez uma festa. Eu dancei essa música lá com ela. Depois fiz uns bailinhos na minha casa lá também, que era tudo nessa época. 89 até 91, depois foi se perdendo um pouco isso, porque já queria arrumar um emprego de office boy, já queria ter uma roupa, outras coisas mais, né? E assim por diante. Ó, eu vou te falar uma coisa, na minha época, assim, essa questão, né, não teve bailinho de garagem, porque eu também não sou tão velho que nem você. Mas, assim, a gente tinha, né, os amores da infância, né? Inclusive... Eu amava a minha professora, a gataça. Tinha a... Puta, ia na escola só pra ver a professora. Tinha a Edneia Ratão, velho, tinha a Linão, tinha Bianca Sapatins, Lígia Fuzil. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Bruno Vaccaro. Bruno, que agora mora na praia, mas é um cara sensacional, fez parte da minha infância. O Helder, que hoje é casado. E, cara, ele era muito engraçado. O apelido dele era Edileuza. Dileuza, sua louca. Caraca, trabalhava no açougue do Silvino. Dileuza. Minha avó adorava ele. E ele era muito fã do Zezé de Camargo e Luciano, só que ele tem a língua presa. Imagina a desgraça que era ver ele cantar o Zezé de Camargo. O tio da construção? Não sei. É o tio Iolo. Merda. Tira dele essa porra. E aí eu falo pra você, um grande abraço. Aí tinha a Gleice. Puta, cara, era muito legal. Muito legal. E eu posso te falar um negócio? Na nossa época, cara, era dificilmente a gente se relacionar com uma menina bonita. Não dava, a gente era muito pé de barro, velho. Era muito zoado. Eu, na verdade, eu vou te falar uma coisa assim. Eu não tenho o que reclamar, cara, da minha infância em aspecto nenhum. Nem de quando era pequenininho, nem até minha adolescência, porque eu sempre fui um cara que eu dei oportunidade para as pessoas se aproximarem de mim também. Eu sempre tive uma certa popularidade, porque a minha mãe e meu pai deram aquele ensinamento básico para mim. Respeite os outros, não tenha amizade por interesse, aceite as pessoas como elas são. Então, na porta da minha casa era aquela mula. Era aquela mula até os meus 28 anos. Teve bastante gente na minha porta, na minha casa. Isso me fazia ser uma pessoa assim, muito feliz, que eu chegava lá, tinha o gordo, o magro, o negro, o branco, o japonês, todo mundo. Tinha um cachorrinho, o Chu, ficava lá na porta de casa com a gente. Ele era do vizinho, mas colava com a gente. Não queria andar com o vizinho, ele queria andar... E outra, adorar onde eu ia, que às vezes eu saía de casa de madrugada, tava lá em casa, lá, e um camarada dava um grito lá na porta de casa, ô Ale, tal.
meia-noite, 1h, ô, mano, vamos ali, cara, tem uma festa ali. Eu e o cachorrinho saía da casa do vizinho. Por você escutava o barulho do portão, o vizinho, porra, mas esse cachorro, sabe? O Chu, finado Chu, cachorrinho, que Deus o tenha, Chu, cachorro maravilhoso. Eu tinha um cachorro chamado Pedro. Foi o único Chu do meu bairro que prestava. O resto, uma merda. Pode jogar no triturador de carne. Ó, na minha época tinha o Seu Ferreira. Seu Ferreira tinha 350 cachorros, velho. Pelo amor de Deus, era muito bom. Meu pai é o Josué Ferreira. E eu vou te falar um negócio, cara, é isso. A nossa infância, pelo menos também da minha parte, foi muito boa. Era muito legal. A gente tinha muito disso daí. E, cara, igual tinha essa Gleice. Nem sei que fim deu a Gleice. A Gleice, cara, era o seguinte, ela era muito brava. E ela era boa de treta. Então, assim, quem, tipo, entre aspas, namorava, né? Não namorava, mas, tipo assim, quem tava dando as bitocas, ela defendia. Era muito bom. Eu cheguei a dar umas bitocas na Gleice, faz tempo, nunca mais vi. Aliás, nunca mais vi muita gente aí. E, cara, que saudade. Bons tempos. Bons tempos mesmo. Bons tempos que não voltam mais. Por isso que a gente tem que dar graças a Deus por tudo que a gente passou, cada um na sua vida, individualmente. Presta bem atenção nisso. O ser humano adulto, maduro, que você se transformou hoje, você deve a tudo esse agregado que houve na sua vida, cara. Desde criança, o acompanhamento do pai, da mãe, com dificuldade ou não, os amigos, os parentes, as brincadeiras, os lugares que você frequentou quando você era criança. Deita na tua cama e se lembra, se recorda. Você ainda é aquela criança. Você só cresceu e desenvolveu em você responsabilidade. Porque, vamos lá, criança não tem responsabilidade. Não tem. E nem deve ter. Não Só tem. deve adquirir algum tem. tipo de responsabilidade depois que crescer. Aí cresceu, vem as coisas naturais da vida, né? Muda esse comportamento. Pô, eu não vou pular na poça de lama com 20 anos e sair rolando porque você talvez vai incomodar ou vai passar vergonha em certa situação. Quando a gente era criança, a gente pulava. Eu se preocupava com isso. Eu sinto muita vontade, Ali, sendo bem franco, de um dia reencontrar todos os meus amigos da infância na mesma rua, que agora mudou muito, igual a casa da minha avó é uma casa fechada, já não moram mais lá. Onde eu nasci, onde ficava a mula na porta de casa. Lá também, e tá juntar toda aquela galera de novo pra gente jogar um taco, brincar na rua. Jogar um Tadeu, futebol, vôlei, Tadeu, basquete. grande amigo meu. Godão. Seu delegado Paterno, pediu Tadeu. Sandro. Mano, Sandro, filho da afinada dona Nilza. Meu, era tudo muito bom. Jardim Três Marias, inclusive, um grande abraço pro Jardim Três Marias como um todo. A tia do bicho, ao pessoal da Kombi da Fruta, o pessoal do saco. Ali o bairro era maravilhoso. Lá embaixo tinha o Riozão. Eu ia lá, nós andava de cavalo, nós era louco. Cara, e falar nisso... E troca-troca? Você fez, Ali, quando era pequeno? Ai, meu Deus do céu. Fala a verdade, vai. Porque eu lembro de uma coisa... Eu fazia troca-troca, sim. Eu pedi um brinquedo pro meu amigo e dava outro brinquedo. Não, troca-troca mesmo. Eu vou falar pra você, olha, eu juro por Deus, cara, eu nunca fiz o troca-troca, mas a minha avó era foda, velho. A minha avó, não sei. Mas assim, eu morava, minha avó morava... Eu troco esse neto por outro, né? A minha avó morava em frente à escola. E ela chamava a escola de grupo. Porque antes de ser escola, era Grupo Educacional Amadeu Amaral. Né? Então ela falava grupo, né? E aí, meu, eu vivia na rua. E aí eu saía pra rua, daqui a pouco chegava, tal, não sei o que. A minha mãe, onde você tava, não sei o que. A minha avó, devia estar fazendo troca-troca no grupo. A minha avó era terrível. E você tá estudando pra fazer direito, pra ser um advogado, né? Sim. Aí eu te pergunto, o que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Não sei. Foi soltar a franga. Tá certo. Solta a franga, Luan. Puxa outro tema, Alê. Meu Deus do céu, Sua que vez. Responsabilidade, hein? Qual será? Vamos lá, mexe, E gira, a gente gira, já gira, está quase roda. chegando no fim. Ih, rapaz, isso aqui é uma pergunta aqui bem interessante e oportuna, hein? Uma criança, Rodrigo, ela tem que ser mais influente que a outra para ser aceita? Alê, hoje é o que está acontecendo. Hoje a criança, né? Mais uma vez a gente volta nesse, entre aspas, o vilão, que é o celular. Hoje as crianças têm redes sociais.
Hoje a criança Sim. tem Instagram, hoje a criança tem Facebook e hoje a criança já tem seguidores, né? E quando a gente fala de influente, hoje não se a influência da nossa época, como a gente bem colocou, você falou uma vez, eram quem tinha a bola, a bicicleta. Quem tinha um videogame mais legal. Hoje não. Hoje o Sim. que você tem? A influência digital. Hoje a criança, ela, se ela não tiver tantos seguidores, ela não é bem aceita junto Sim. do grupo de amigos. Exato, cara, é um absurdo você ver uma criança. Esse dia eu tava até assistindo no YouTube. Pô, uma criança ensinando a outra como monetizar, cara. Como se vestir como E aquele da ordem. criança Pelo amor que de estava Deus, ensinando a extorquir os pais? Então também, falando assim, ó, você quer fazer o seu pai te aceitar direito, você faz uma chantagem. Diga que vai fugir de casa, que vai se matar. Porra, nada a ver, cara. A influência que a gente tinha na nossa infância de outra criança eram as brincadeiras. Tinha aquela... Pô, eu ia pra turma do Magu. O Magu influenciava a gente como? Ele proporcionava pra gente as brincadeiras. Ele que era aquele, chega aí, vem cá, vamos jogar uma bola aqui, tá faltando você. Ele tinha esse dom de trazer a gente mais pra perto. Inserir, né? Inserir. Vamos brincar de mãe da bola, uma vez de cada, hein, olha, tal. Ele tinha essa coisa no espírito dele, ele era super inteligente. Aí existia a turma do Magu. Pra você ter uma ideia, nessa questão de... Que já faleceu o Magu, que Deus o tenha na glória. Que essa questão de influência, né? A criança tem que ser influente. E aí a gente volta até no assunto da própria adultização, que hoje você vê criança, né, com roupas que não são adequadas para criança, fazendo vídeos de teor sensual, mas a adultização não é só aí. Porra, você vê a adultização no Farol. Uma criança que devia estar brincando, estudando, vendendo um doce, uma coisa. Cara, às vezes para ajudar no sustento da família, mas às vezes para ajudar no sustento do vício não do pai e que da mãe. não tenha que trabalhar, Não, vamos tem lá. que Eu trabalhar. acredito que tem que exercer alguma atividade que faça, dentro do raciocínio dela, ela entender que na vida você tem que custear algumas coisas. Mas tudo tem que não ser esse tipo de trabalho. Não, esse tipo de trabalho não. Que é perigoso, tudo dentro do exatamente. é degradante. Você vai deixar num farol, ela vai abordar. Qual que é o tipo de criatura que ela vai estar ali abordando? Um pedófilo, um sequestrador de criança, um vendedor de órgãos, um estuprador, um jack? A gente não sabe. Sim. Quem que tá? Não é todo mundo bonzinho, né? Então, mas tem que inserir na mente da criança que ela tem que sim absorver alguma responsabilidade, mas não essa de ter que sustentar uma casa e nem que pagar uma conta. O meu primeiro emprego foi, acho que eu tinha 11, 12 anos, do lado da casa da minha avó, ajudante de sapateiro, com o finado seu Ademir Cunha, Olha que maravilha. Deus o tenha em um bom lugar. Ele foi um cara que ele foi um pai para mim e ele me ensinou o maior dos pilares que ele me deu. Inclusive, talvez você até entenda como eu sou um cara meio perfeccionista, um cara meio chato quando eu vou fazer as coisas. Ele me ensinou assim. Eu vou ser bem breve nesse episódio. Os moleques estavam brincando na frente da sapataria de figurinha, tal, bolinha de gude. E eu doido pra sair, e eu trabalhava lá. E ele me pediu pra me pintar um sapato que era marrom de branco. E eu rapidamente pintei ali de qualquer jeito, tal... E olhando pra fora, ele viu que eu tava desesperado pra sair. Ele chegou, ele falou assim pra mim assim, deixa o sapato aí, você quer ir brincar? Eu falei, quero. Ele falou, vai. Olha que legal. Mas antes de você sair, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, o que, senhor Ademir? Ele falou assim, olha, quando você for pegar pra fazer alguma coisa, ou você faz bem feito, ou você não faz. Olha aí que legal. Isso gravou na minha mente. Muito legal. E eu fui, eu brinquei, e no outro dia eu voltei a trabalhar, tudo numa boa, mas foi uma coisa que dali pra frente tudo mudou. Então eu acho que é interessante você colocar responsabilidades pra criança, saber que o valor do dinheiro... Ele te passou uma responsabilidade de valores. Sim. Né? Não é fácil, né? Antigamente não era fácil, hoje também não está. Sim. Mas assim, tem alguns tipos de coisa que você pode evitar para a criança, mas algumas coisas que você tem que colocar. Exatamente. Por exemplo, eu não acho errado o pai e a mãe que coloca as tarefas do lar para a criança fazer. Sim. Tem que fazer. E lavar um banheiro, passar um pano, varrer uma casa, isso daí não vai matar. Deixa eu te perguntar, esse botãozinho aqui é um liga e desliga? Se você apertar, ele fica mudo. Qual que é o alimento que liga e desliga? Não sei. É o Stroganoff. A próxima vez eu vou... Bom, no lado B, a primeira que ele falar, eu vou dar um safanão. Liga e desliga. Mas é isso, Ale, eu vou te ser bem sincero. Eu acho que a gente abordou diversos temas nesse programa. Sim, coisas interessantes. Foi muito bacana. Para o primeiro programa foi muito bom. Eu espero, muito satisfeito. De verdade,
deixa eu só falar aqui, que vocês tenham gostado. A gente se estenderia muito mais, mas hoje é um programa, como eu disse a vocês, o primeiro, às vezes ele sai um pouquinho mais quadrado. A gente vai estender agora mais um pedacinho, mas vamos render uma homenagem ao nosso amigo Joseph, que Exatamente. de uma forma Programa muito dedicado ao Joseph. trágica, no domingo nos deixou. É um programa dedicado a ele. Eu e o Ale, a gente conversou até a possibilidade da gente adiar a estreia desse programa, mas nós já havíamos programado, as pessoas estavam esperando, Sim. porque realmente foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, nós não esperávamos. Exatamente. E a gente dedica de todo o coração esse programa a ele, à família, à esposa, aos filhos, aos amigos que estão com o coração dilacerado assim como o nosso. Que Deus tenha ele na glória, na luz, na eternidade da paz do Espírito. Exatamente. Já está com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que- era do Congo, ele era congolês. Ele era congolês e a todo o povo dele que não pôde estar presente aqui no Brasil, nós estivemos juntos no velório. E assim, tudo muito triste porque foi uma coisa muito repentina, foi uma coisa muito rápida. Sim. Eu tive a oportunidade de conversar com ele no sábado. Viver é uma incógnita. E no Até o dia de domingo- amanhã a gente não sabe. Ele nos deixou. Então, ele está aqui na tela. Joseph, que Deus te abençoe. Joseph! Obrigado, cara, Buffalo Soldier. pelo seu sorriso. Um cara que era do bem, nunca falava Super do não. bem. Um ótimo profissional técnico de enfermagem. Maravilha. Um cara, gente finíssima, Exatamente. da melhor qualidade. Vamos fechar a caixinha. E que vai deixar muita saudade, não vai, Ale? Muita saudade. E esse programa aqui é dedicado ao Joseph, como meu amigo Rodrigo Degusa aí falou. E a gente agradece a todos aí por prestigiar esse programa. Vai vir muita coisa boa. É o primeiro programa. É o primeiro. A gente fez com muito carinho aqui, sem corte nenhum. Nenhum. Tá aqui no ao vivo. A gente se planejou para isso. Foram coisas construídas há mais de um ano atrás, né? E a gente tem que abordar aqui e colocar na cabeça de todo mundo aqui a positividade, né? Porque, como dizia o nosso amigo Chorão, toda positividade eu desejo a você. Então, toda conversa que mexa com algo positivo ou que faça você raciocinar e melhorar os seus pontos de vista, agregam na sua vida, na vida da sua família. E esse é o que a gente quer. O Papo de Quinta é isso. um programa assim, libertador de mentes. Aqui, às vezes, o que a gente sempre fala, às vezes o que você precisa é um papo que te liberte. Eu e o Ale, a gente tinha falado uma coisa e é verdade. Quando a gente montou, né, o programa, o início do programa, a gente tinha um texto, né, já todo pré-elaborado para falar. E assim, com os últimos acontecimentos, a gente ficou meio perdido, né? Sim. Mas assim, a proposta do Papo de Quinta é realmente esse papo leve. A gente vai ter o lado B, onde vai ser muito mais descontraído, mas aí já é um programa que a gente já vai deixar bem explicado. É para maior de 18 anos, a gente vai ser mais a gente. Sim. Porque aqui, além da gente ter essa irreverência, a gente busca trazer instrução também. Mas o lado B, assim que vai ter nos próximos programas, vai ser muito bacana de assistir. E assim, cara, é o que eu tô te falando. Esses últimos dias não foram dias fáceis, porque a gente tava, né, Ale, cheio de energia para chegar aqui. E assim, a gente tá fazendo esse programa, acho que foi um programa muito bacana, mas com o nosso coração muito ferido. Exatamente. Né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Conseguiu, e a gente tá rendendo essa singela, é uma singela homenagem perto da grandiosidade desse cara. Exatamente. Que era um cara que a gente ia trazer aqui, porque a história de vida do Joseph é um cara que veio do outro lado do Atlântico. Exatamente. Ele veio da República Democrática do Congo, um lugar onde é tudo muito difícil, Sim. que tem a Outra sua rica cultura. cultura, mas assim, a gente sabe que é difícil, como ele mesmo falou, ele veio para o Brasil, ele morou na rua, ele morou em albergue, ele passou dificuldades e ele ganhou o mundo. Ele construiu família, conseguiu Exatamente. ter os seus bens móveis, ele era um grande profissional, conhecido, trabalhou muitos anos na Prevent Senior, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Tatuapé, trabalhou durante toda a pandemia, de forma ininterrupta em 2 hospitais, um cara que se dedicava, teve a filha agora recentemente, a Jolie, que, como eu falei para Amanda, a gente vai continuar com a extensão dessa família, deixando a memória dele sempre viva entre Sempre nós. viva, a E era um memória. cara que a gente queria muito trazer aqui, porque a Memória, história espírito dele não morre. é fantástica. E eu digo para vocês, ele não ganhou só coisas materiais, ele ganhou um pedaço do nosso coração, Exatamente. que a gente
tem essa ferida que vai ficar aberta, Sim. é uma lacuna que não se fecha, é uma cadeira que não se substitui. Sim. Então, é isso. Eu espero que, né, Ale, E a gente, fala aí um pouco. Vamos aí mais uma vez agradecer a todos aí pela paciência, por se interessar no programa Papo de Quinta, né? E muitas coisas virão com essa minha voz diferenciada. Uma outra coisa é o seguinte, você vê como é que é, né? A nossa cabeça hoje meio Vamos se longe. divertir. A gente tinha várias perguntas Sim. de muitas pessoas que mandaram. Gente, obrigado por todas as Obrigado perguntas, por pela esse apoio, participação. por acreditar no nosso projeto, né, com Ale? certeza. A gente fez tudo com muito carinho, personalizamos camiseta, caneco, cenário, o Ale Exatamente. acompanhou tudo de perto, a gente fez um investimento em equipamento. Então, assim, cara, os próximos vão ser melhores, a gente vai vir com muita energia, muita garra. E obrigado por estar aqui até agora com a Agradecer a gente, todos. né, aos amigos, a Exatamente. todo mundo. Todos que vão nos prestigiar nessa noite, Luana, que hoje é o programa de todo estreia, mundo. né? Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. É isso aí. Gente, Valeu. um beijo. Fica com Até Deus, o próximo todo Papo de Quinta. mundo. Exatamente. Quinta-feira, 19 horas, o programa vai ao ar. E a gente vai montar já o lado B, que vai ser muito legal. Sem dúvida Ale, nenhuma. meu irmão, obrigado. Obrigado, Tiago. Tamo junto. Joseph, esse Muito programa feliz. é totalmente dedicado a A você, você. e à sua memória, meu irmão. Que Deus te abençoe na luz glória. eterna. Já estamos morrendo de saudade de você. Exatamente. Obrigado. Amém, graças a Deus. Aperta, Ale. E agora vamos mandar isso pro espaço, ok?